Se o passado te acusar, aceite o perdão de Deus. 1 João 1,9. Se o seu passado ainda fala dentro da sua mente, este vídeo é para você. Talvez por fora a vida continue normal. Você trabalha, conversa, resolve problemas, sorri em alguns momentos e tenta seguir em frente. Mas por dentro existe uma voz que insiste em voltar. Uma lembrança antiga, uma escolha errada, uma fase da vida que você preferia apagar. Um capítulo que terminou há anos, mas continua sendo revivido dentro da sua mente como se tivesse acontecido ontem. E toda vez que isso acontece, algo pesa no coração. A paz diminui, a coragem some. A sensação de recomeço enfraquece. Você até sabe que Deus é bom, sabe que Ele perdoa, sabe que a Bíblia fala de graça. Mas existe uma parte de você que ainda pergunta em silêncio: será que depois de tudo o que eu fiz, ainda existe futuro para mim? Muitas pessoas pensam que estão lutando contra tentações atuais, quando na verdade estão lutando contra memórias antigas. Não estão presas ao pecado de hoje, estão presas ao que lembram de ontem. O erro passou, a fase terminou, as circunstâncias mudaram, mas a acusação permaneceu. O inimigo entende algo perigoso. Se ele não conseguir impedir o plano de Deus na sua vida, tentará manter seus olhos presos ao retrovisor. Porque uma pessoa olhando para trás perde força para caminhar para frente. Uma pessoa dominada pela culpa ora menos, sonha menos, acredita menos, avança menos. Talvez você conheça essa dor. Você tenta se aproximar de Deus, mas se sente indigno. Tenta orar, mas a mente relembra o passado. Tenta adorar, mas algo dentro diz que você não merece. Tenta começar algo novo, mas a lembrança do que aconteceu parece dizer que você estragou tudo para sempre. E assim muitos vivem anos carregando uma sentença que o céu nunca pronunciou. Mas hoje essa mentira será confrontada. A palavra de Deus declara em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a força desse versículo. Ele não diz que Deus talvez perdoe. Diz que Ele é fiel. Não diz que Ele ignora parcialmente. Diz que purifica de toda injustiça. Isso significa que onde a culpa quer permanecer, a graça quer limpar. Onde a vergonha quer morar, a misericórdia quer reconstruir. Onde a memória acusa, o sangue de Cristo absolve. Existe gente que já pediu perdão, mas nunca recebeu paz. Já confessou, mas nunca se sentiu limpa. Já mudou de vida, mas continua se tratando como se fosse a antiga versão de si mesma. E esse é um dos cativeiros mais silenciosos que existem. Quando Deus já abriu a porta, mas a pessoa continua sentada dentro da cela. Talvez ninguém saiba o que você carrega. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem. Talvez até elogiem sua força, sem perceber que existe uma guerra acontecendo nos pensamentos. Só que hoje você precisa ouvir algo que pode mudar sua história. O seu passado pode explicar algumas cicatrizes, mas não tem autoridade para definir sua identidade. O que você fez não é maior do que o que Jesus fez na cruz. O erro teve um tempo, a graça tem poder eterno. Durante este vídeo, você vai entender por que certas lembranças ainda doem. Por que algumas acusações parecem tão reais? Por que tantas pessoas sinceras continuam se sentindo condenadas? E como romper esse ciclo de uma vez por todas? Não saia agora. O próximo capítulo vai revelar como a memória se transforma em prisão emocional sem que a pessoa perceba. Se prepare, porque talvez hoje seja o dia em que você vai parar de pedir perdão pelo que Deus já perdoou. Quando a memória vira prisão, existem prisões feitas de ferro, concreto e grades. Mas existem prisões mais perigosas porque ninguém as vê. São construídas dentro da mente. Não fazem barulho, não aparecem no rosto o tempo todo. Não impedem a pessoa de sair de casa, trabalhar ou sorrir em público. Mesmo assim, aprisionam profundamente. Uma dessas prisões se chama memória ferida. Quando o passado continua governando o presente, a alma começa a viver encarcerada por algo que já terminou. Talvez você conheça isso de perto. Você está em um novo tempo, mas pensamentos antigos ainda visitam sua mente. Você mudou hábitos, amadureceu, se aproximou de Deus, aprendeu lições, mas certas lembranças continuam voltando como acusações. Um erro cometido, uma decisão precipitada, uma queda moral, uma fase de rebeldia.
um relacionamento destruído, uma oportunidade perdida. E cada vez que a lembrança aparece, ela não vem apenas como informação, ela vem como sentença. Não vem apenas para recordar, vem para enfraquecer. É assim que a memória vira prisão. Quando ela deixa de ser registro e passa a ser domínio. Quando ela deixa de ensinar e começa a condenar. Quando ela deixa de mostrar o que aconteceu e passa a dizer quem você é. Muita gente pensa que está apenas lembrando, quando na verdade está sendo mantida em cativeiro emocional. A Bíblia mostra em Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus não está dizendo para negar a história ou fingir que nada aconteceu. Ele está ensinando que ninguém pode construir futuro saudável vivendo emocionalmente preso ao ontem. Há lembranças que precisam perder o trono dentro de você. O problema é que muitas pessoas alimentam sem perceber essa prisão interior. Revivem cenas antigas repetidamente, reabrem feridas que estavam cicatrizando, conversam consigo mesmas usando palavras duras. Repetem frases como: eu estraguei tudo, eu não presto, eu perdi minha chance, comigo nunca dá certo. Aos poucos, a memória deixa de ser lembrança e se transforma em identidade falsa. O inimigo gosta desse terreno, porque uma pessoa presa ao passado quase sempre vive enfraquecida no presente. Ela hesita em tomar decisões, duvida do amor de Deus, se sente inferior diante dos outros, tem dificuldade de acreditar em novas oportunidades, ora mas sem confiança, sonha mas sem coragem, caminha mas olhando para trás. Talvez o que mais te prende hoje não seja algo externo, talvez seja interno. Talvez ninguém esteja te acusando mais, mas você continua repetindo acusações antigas contra si mesmo. Talvez a porta já esteja aberta, mas você ainda acredita que pertence à cela. Observe algo poderoso na vida de José. Ele foi vendido pelos irmãos, traído, injustiçado e esquecido. Tinha motivos para viver preso emocionalmente ao que sofreu. Mas quando chegou o tempo de governar no Egito, ele não deixou a dor antiga controlar sua nova estação. Em Gênesis 41:51, José chama seu filho de Manassés, dizendo que Deus o fez esquecer de todo o trabalho e da casa de seu pai. Isso não significa apagar a memória literal. Significa perder o peso da dor. Significa lembrar sem ser dominado. Esse é o milagre que muita gente precisa hoje. Não necessariamente esquecer fatos, mas ser curado do poder que esses fatos ainda exercem. Porque maturidade espiritual não é ausência de lembranças, é liberdade diante delas. Talvez algumas cenas ainda passem pela sua mente. Talvez você ainda se recorde de erros e perdas. Mas isso não significa que elas precisam continuar mandando em você. O que aconteceu pode ter deixado marcas, porém não recebeu autorização para definir seu destino. Escute isso com atenção. Lembrança não é corrente, a menos que você entregue suas mãos a ela. O que passou já perdeu o calendário. Não entregue a ele o controle do seu hoje. No próximo capítulo, você vai entender algo libertador. Existe um dia em que Deus parou de te condenar, mesmo que você ainda não tenha percebido isso. O dia em que Deus parou de te condenar. Existe uma pergunta silenciosa dentro de muitas pessoas. Em que momento Deus deixou de estar irado comigo? Alguns nunca dizem isso em voz alta, mas carregam essa dúvida por anos. Vivem como se o céu ainda estivesse decepcionado, como se a misericórdia tivesse prazo curto, como se o amor divino fosse limitado pela última falha cometida. Oram pedindo perdão constantemente pelo mesmo assunto. Não porque se arrependeram de novo, mas porque nunca acreditaram de verdade que foram perdoados. Muitos imaginam Deus olhando para eles com reprovação contínua. Pensam que cada dificuldade é castigo, cada porta fechada é punição, cada luta é prova de rejeição. Interpretam a vida inteira através da lente da culpa. E quando alguém vive assim, tudo pesa mais. A oração fica fria. A adoração perde espontaneidade. A confiança desaparece. O relacionamento com Deus se torna uma tentativa constante de compensar erros antigos. Mas hoje, você precisa ouvir uma verdade que confronta anos de opressão interior. Se houve arrependimento sincero e entrega diante de Deus, existe um ponto da história em que a condenação terminou. O céu não continua repetindo acusações que o sangue de Cristo já cancelou. A palavra declara em Romanos 8:1: portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe a força dessa declaração. Não é pouca condenação. Não é condenação reduzida. Não é condenação parcial. É nenhuma condenação. Quando alguém está em Cristo, muda de posição espiritual. Sai do tribunal e entra na família. Sai do banco dos réus e se aproxima do Pai. Talvez você ainda se veja como alguém em julgamento, mas Deus te chama como filho. Talvez você ainda se trate como culpado permanente, mas o céu te olha através da obra de Jesus. O problema é que muitas pessoas aceitam que Cristo morreu por pecadores em geral, porém têm dificuldade de aceitar que morreu especificamente por elas. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, parecia o fim de sua história. Ele chorou amargamente, esmagado pela consciência do que havia feito. Humanamente falando, seria natural imaginar que estava desqualificado para sempre. No entanto, após a ressurreição, Jesus não foi atrás de Pedro para destruí-lo. Foi atrás dele para restaurá-lo. Em João 21, Cristo pergunta 3 vezes se Pedro o ama, não para humilhar, mas para reconstruir onde houve ruptura. Isso revela algo poderoso. Quando Deus trata um arrependido, Ele não trabalha para perpetuar vergonha. Ele trabalha para restaurar propósito. Há correção quando necessária. Há transformação de caráter, há processos. Mas não há prazer divino em manter alguém esmagado pela culpa. Talvez em algum momento da sua caminhada, você confessou sinceramente o que fez. Chorou diante de Deus, reconheceu o erro, se afastou do pecado, mudou atitudes, e mesmo assim continua vivendo como condenado. Então entenda, o problema talvez não seja a falta de perdão. Talvez seja a falta de recepção do perdão. Há um dia que muitos não conseguem enxergar. O dia em que Deus disse basta para a acusação. O dia em que a dívida foi coberta. O dia em que o registro espiritual perdeu validade. O dia em que a cruz falou mais alto que o seu erro. Talvez você continue contando os anos desde a falha. Deus conta a partir da redenção. Isso não significa banalizar escolhas erradas. Pecado gera consequências e lições. Mas consequência não é o mesmo que condenação eterna. Processo não é rejeição. Disciplina não é abandono. Algumas dores servem para amadurecer, não para provar que Deus desistiu de você. Escute isso com profundidade. Se Deus decidiu não continuar te condenando, por que você insiste em ocupar um lugar que Ele já encerrou? Você não honra a santidade divina se punindo para sempre. Você honra a graça divina crendo no que Ele disse. No próximo capítulo, vamos tocar em algo que muitos carregam sem perceber. Feridas antigas que ainda falam dentro do presente e influenciam decisões até hoje. Feridas antigas que ainda falam. Nem toda dor desaparece quando o tempo passa. Existem feridas que cicatrizam por fora, mas continuam abertas por dentro. Pessoas seguem a vida, mudam de rotina, envelhecem, conhecem novos lugares, constroem novas fases, porém, certas marcas permanecem conversando em silêncio dentro da alma. E quando uma ferida antiga ainda fala, ela influencia escolhas atuais sem pedir permissão. Talvez você já tenha percebido isso. Algo aconteceu há muito tempo, mas ainda interfere no modo como você reage hoje. Uma rejeição passada faz você esperar abandono de todos. Uma traição antiga te impede de confiar. Uma humilhação sofrida rouba sua coragem de se expor. Um erro cometido faz você acreditar que sempre vai fracassar de novo. Uma palavra dura recebida anos atrás ainda ecoa como se tivesse sido dita ontem. É assim que feridas antigas falam. Elas usam a voz do medo, da insegurança, da autodefesa e da desconfiança. Não gritam necessariamente. Muitas vezes sussurram. Dizem coisas como: não tente outra vez, você vai se machucar de novo. Não confie em ninguém, não se aproxime demais. Não sonhe alto, não se entregue. Não se levante. Fique pequeno para sofrer menos. A Bíblia mostra em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que o coração influencia o fluxo da existência. Quando o interior está ferido, o exterior sente os efeitos. Muitos tentam resolver comportamentos sem tratar raízes emocionais e espirituais profundas. Há pessoas que amam Deus, frequentam igreja, conhecem versículos, mas ainda reagem ao presente através de dores do passado. Não porque sejam fracas,
mas porque existem áreas não curadas pedindo atenção. E quando não identificadas, essas feridas começam a dirigir relacionamentos, finanças, ministério, casamento, autoestima e fé. Veja Mefibosete em 2 Samuel 9. Ele carregava limitações físicas e uma história marcada por perdas. Quando o rei Davi o chama para comer à mesa real, Mefibosete responde se chamando de cão morto. Mesmo diante de honra, ele ainda falava a partir da dor. Mesmo convidado para a mesa, sua identidade estava ferida. Quantas pessoas vivem assim? Recebem amor, mas se sentem indignas. Ganham oportunidades, mas se enxergam pequenas. São chamadas para perto, mas internamente continuam escondidas. Feridas antigas também fazem a pessoa interpretar tudo de maneira distorcida. Um atraso vira rejeição. Um silêncio vira desprezo. Uma correção vira ataque. Uma conversa séria vira ameaça. O coração ferido lê o presente com óculos quebrados. Talvez você esteja percebendo agora que algumas reações suas não nasceram hoje. Talvez certos medos não sejam atuais. Talvez algumas travas vieram de temporadas antigas que nunca foram tratadas diante de Deus. E reconhecer isso não é vergonha. É começo de cura. O Senhor não expõe feridas para humilhar. Ele revela para restaurar. Salmo 147:3 declara: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Observe que Deus não ignora feridas emocionais. Ele cura. Ele trata o que ninguém vê. Ele toca áreas que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Talvez você tenha aprendido a funcionar machucado, a sorrir ferido, a servir ferido, a trabalhar ferido, a parecer forte ferido. Mas sobreviver ferido não é o plano final de Deus para a sua vida. Há liberdade maior do que simplesmente aguentar. Há restauração verdadeira. Escute isso com atenção. A ferida explica algumas reações, mas não precisa comandar seu futuro. O que doeu merece cura, não trono. O que machucou merece entrega, não governo permanente dentro de você. No próximo capítulo, vamos entrar em uma área ainda mais profunda, quando a pessoa se torna seu próprio acusador e continua se punindo mesmo depois de receber misericórdia. Quando você se torna seu próprio acusador. Existe um tipo de batalha que acontece sem testemunhas. Não envolve inimigos externos. Não depende de pessoas ao redor. Não precisa de palavras ditas por outros. É uma guerra travada dentro da própria mente. Quando alguém se torna seu próprio acusador, passa a carregar um peso constante que poucos conseguem enxergar. Sorri por fora, mas se ataca por dentro. Caminha normalmente diante das pessoas, mas vive em julgamento silencioso dentro de si. Talvez você conheça isso. Você lembra de algo que fez e imediatamente se condena. Recorda uma decisão errada e se chama de fracasso. Pensa em uma fase antiga e sente vergonha como se ainda estivesse nela. Erra em algo pequeno no presente e usa esse momento para confirmar uma sentença antiga. Eu nunca mudo. Eu sempre estrago tudo. Comigo nada dá certo. Sem perceber, você se tornou juiz, promotor e carrasco de si mesmo. Esse é um lugar perigoso, porque quando a acusação vem de dentro, ela parece verdade absoluta. Quando outra pessoa critica, ainda existe chance de questionar. Mas quando a crítica nasce da própria mente, muitos a recebem como se fosse realidade incontestável. E assim passam anos sendo feridos por pensamentos que jamais vieram de Deus. A palavra revela em Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso significa que existe uma contradição profunda quando alguém insiste em acusar quem o próprio Senhor decidiu justificar. Se Deus absolveu, por que você mantém aberto um processo encerrado? Muitos confundem consciência com condenação. A consciência saudável aponta erros para gerar arrependimento e mudança. A condenação tóxica aponta erros para destruir identidade e esperança. Uma conduz à vida, a outra conduz ao desânimo. Uma aproxima de Deus, a outra afasta. Por isso é tão importante discernir a voz que fala dentro de você. Veja Judas Iscariotes e Pedro. Ambos falharam gravemente em relação a Jesus. Judas traiu, Pedro negou. Os dois sentiram peso pelo que fizeram. Mas há uma diferença decisiva. Pedro correu para a restauração. Judas se afundou em autodestruição. O arrependimento de Pedro abriu caminho para recomeço.
A autocondenação de Judas fechou sua visão de esperança. O erro não foi o fator final. A resposta interior ao erro fez diferença. Quantas pessoas hoje vivem se sabotando por dentro? Recebem elogios, mas rejeitam. Recebem oportunidades, mas se sentem indignas. Começam projetos, mas abandonam porque acreditam não merecer dar certo. Aproximam-se de Deus, mas carregam a sensação de serem toleradas, nunca amadas. Tudo isso porque existe um acusador interno repetindo sentenças antigas. Talvez você se cobre mais do que Deus te cobra. Talvez você exija perfeição imediata, onde o Senhor trabalha processo. Talvez trate uma queda como identidade permanente, enquanto Deus a vê como capítulo vencido. Talvez você esteja pedindo para Deus te libertar de ataques externos, quando a principal voz dura hoje sai da sua própria boca interior. Salmo 103:10 declara que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Observe isso. Se Deus não te trata apenas pela sua falha, por que você insiste em fazer exatamente isso consigo mesmo? Se a misericórdia dele é maior do que o seu erro, sua avaliação pessoal precisa se alinhar à verdade divina. Isso não significa passar pano para escolhas erradas ou negar responsabilidade. Significa reconhecer que arrependimento genuíno deve produzir transformação, não tortura permanente. Você pode aprender com o que fez sem viver esmagado por isso. Pode assumir erros sem se definir por eles. Pode amadurecer sem se odiar. Escute isso com atenção. Talvez o inimigo nem precise te acusar todos os dias, porque você assumiu esse trabalho sozinho. E hoje Deus quer quebrar esse ciclo. Você não foi chamado para ser carcereiro de si mesmo. Foi chamado para ser transformado pela graça. No próximo capítulo, vamos tocar em algo que prende muita gente silenciosamente: o peso de tentar merecer a graça, como se o perdão precisasse ser comprado com sofrimento. O peso de tentar merecer graça. Existe um erro silencioso que aprisiona muitas pessoas sinceras: acreditar que precisam sofrer o suficiente para merecer o perdão de Deus. Elas não dizem isso claramente, mas vivem dessa forma. Carregam culpa por anos, se punem emocionalmente, rejeitam alegria, sabotam oportunidades, aceitam migalhas de vida e, no fundo, pensam que estão pagando pelo que fizeram. Como se a dor prolongada pudesse quitar uma dívida espiritual. Talvez você já tenha vivido assim. Algo aconteceu no passado e desde então você sente que não tem direito de ser feliz plenamente. Quando algo bom começa a acontecer, surge um desconforto interno. Quando uma porta se abre, aparece a sensação de indignidade. Quando a paz tenta entrar, a culpa corre para ocupar espaço. E, sem perceber, você conclui: eu ainda preciso sofrer mais um pouco. Eu ainda não paguei o bastante. Mas existe uma verdade libertadora que precisa confrontar isso hoje. Você nunca conseguiria pagar pelo que Jesus já pagou completamente. O preço da redenção não foi calculado em lágrimas humanas, boas obras acumuladas ou anos de autopunição. Foi pago na cruz. A palavra declara em Efésios 2:8-9: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido. Se pode ser comprado, não é graça. Se depende de performance perfeita, não é graça. Se exige sofrimento compensatório, não é graça. Muita gente aceita que Deus perdoa em teoria, mas vive tentando complementar a obra de Cristo na prática. Como se dissesse: Senhor, o teu sacrifício foi importante, mas eu também preciso me castigar um pouco para completar. Isso pode soar espiritual, mas na verdade revela a dificuldade de confiar totalmente no poder da cruz. Veja Davi após seu pecado grave envolvendo Batseba e Urias. Houve consequências sérias, dor real e disciplina. Porém, quando Davi se quebranta em Salmo 51, ele não oferece pagamento para comprar perdão. Ele se rende à misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele entende que precisa da bondade divina, não de moeda humana. Há pessoas que transformam a culpa em estilo de vida. Se algo dá errado, dizem que merecem. Se algo bom chega, rejeitam. Se recebem amor, desconfiam. Se são chamadas para crescer, recuam. Vivem emocionalmente ajoelhadas diante de erros antigos.
oferecendo sofrimento contínuo como sacrifício. Só que esse altar nunca foi pedido por Deus. O Senhor corrige filhos, sim. O Senhor disciplina por amor, sim. O Senhor nos conduz ao arrependimento verdadeiro, sim. Mas uma coisa é disciplina divina que produz vida. Outra coisa é autopunição humana que produz esgotamento. Uma restaura, a outra corrói. Talvez você pense que carregar tristeza constante prova humildade. Talvez ache que se alegrar demais seria desrespeitar o passado. Talvez sinta que aceitar bênçãos seria injusto diante do que fez. Mas escute com atenção. Recusar a graça não honra a santidade de Deus. Apenas prolonga uma prisão que ele já abriu. Hebreus 10:14 declara que, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Existe processo de crescimento, mas a base já foi estabelecida. Você cresce a partir da aceitação. Não para conquistá-la, isso muda tudo. Você não precisa sofrer para ser amado. Não precisa se destruir para ser perdoado. Não precisa atrasar sua alegria para parecer arrependido. Pode aprender com a queda, amadurecer no processo e ainda assim receber paz verdadeira. Escute isso profundamente. Há pesos que parecem humildade, mas são incredulidade disfarçada. Quando você insiste em pagar o que Cristo quitou, continua carregando uma fatura encerrada. No próximo capítulo, vamos entrar em uma área escondida na vida de muitos. A vergonha que se esconde atrás do silêncio e faz pessoas viverem isoladas, mesmo cercadas de gente. A vergonha que se esconde atrás do silêncio. Existe uma dor que raramente faz barulho. Ela não grita, não chama a atenção, não se manifesta sempre em lágrimas visíveis. Muitas vezes ela se veste de normalidade. Sorri quando precisa sorrir. Responde quando precisa responder. Aparece quando precisa aparecer. Mas por dentro mantém a pessoa escondida. Essa dor se chama vergonha. E uma das formas favoritas da vergonha agir é através do silêncio. Talvez você conheça isso. Você conversa com pessoas, participa de ambientes, cumpre responsabilidades, mas existe uma parte sua que permanece escondida. Você evita falar de certas fases da vida, desvia de alguns assuntos, tem medo de ser conhecido profundamente, receia que se descobrirem tudo sobre você, deixarão de amar, respeitar ou aceitar sua presença. Então aprende a viver parcialmente exposto e parcialmente escondido. A vergonha não diz apenas você errou, ela diz você é o erro. A culpa fala sobre algo feito. A vergonha tenta transformar aquilo em identidade. Por isso ela é tão perigosa, porque leva pessoas a acreditar que precisam se esconder para serem toleradas. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva em Gênesis 3. Depois do pecado, eles se esconderam entre as árvores. Antes havia comunhão aberta. Depois veio ocultação. Observe, o pecado os atingiu, mas a vergonha os fez fugir. E até hoje esse padrão se repete. Pessoas feridas se escondem de Deus, dos outros e de si mesmas. Quantos vivem assim? Estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Frequentam lugares, porém, não se conectam de verdade. Têm amigos, mas não se sentem vistos. Têm família, mas carregam solidão interna. Querem proximidade, porém recuam quando alguém chega perto demais. Não porque não amem pessoas, mas porque a vergonha construiu muros invisíveis. Ela também se manifesta de formas sutis. A pessoa se compara constantemente. Sente-se inferior sem motivo claro. Tem dificuldade de receber elogios. Acredita que sempre será a menos digna da sala. Interpreta a rejeição onde não existe. Assume que será descartada cedo ou tarde. Tudo isso porque carrega uma narrativa escondida. Se souberem quem fui, não vão me querer. Mas ouça isso com atenção. Deus nunca curou ninguém exigindo máscaras. O Senhor trabalha com verdade. Em 1 João 1,7 está escrito que, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Luz não significa exposição humilhante. Significa sair da escuridão interior. Significa parar de viver escondido diante daquele que já conhece tudo. Veja a mulher samaritana em João 4. Ela ia ao poço em horário improvável, possivelmente evitando pessoas. Havia histórico complicado, sede emocional, isolamento silencioso. Quando encontra Jesus, ele revela sua história sem destruí-la, toca sua verdade sem esmagá-la. E aquela mulher que talvez evitasse gente,
se torna anunciadora na cidade. Isso é restauração real. O que antes gerava esconderijo se transforma em testemunho. Talvez a vergonha tenha feito você diminuir sua voz, esconder dons, evitar vínculos, aceitar menos do que merece ou viver distante até de quem te ama. Talvez você esteja cansado de parecer forte, enquanto se sente inadequado por dentro. Escute isso profundamente. Quem precisa se esconder do passado ainda não entendeu totalmente o poder da graça. Quando Jesus toca uma vida, Ele não apenas perdoa fatos, Ele também devolve dignidade. Você não precisa contar tudo para todos. Sabedoria continua necessária, mas precisa parar de viver internamente ajoelhado diante da vergonha. O segredo que te controla perde força quando a identidade em Cristo cresce dentro de você. No próximo capítulo, vamos entrar em uma área decisiva. Quando o passado distorce sua identidade e faz você acreditar que ainda é a versão quebrada de ontem. Quando o passado distorce sua identidade, uma das maiores estratégias do inimigo não é apenas lembrar o que aconteceu, é usar o que aconteceu para confundir quem você é. Porque quando a identidade de uma pessoa se torna distorcida, ela começa a viver abaixo do propósito, abaixo da graça e abaixo daquilo que Deus planejou. O erro então deixa de ser um episódio e passa a funcionar como espelho. E tudo o que a pessoa enxerga em si mesma vem deformado por aquilo que viveu. Talvez você já tenha sentido isso. Em algum momento da vida algo deu errado, e desde então você começou a se definir por aquela fase. Não diz apenas eu falhei. Passa a pensar eu sou um fracasso. Não diz apenas eu me perdi. Passa a crer eu nunca vou me encontrar. Não diz apenas eu vivi algo vergonhoso. Passa a carregar a ideia de que vergonha é seu nome. Essa mudança parece pequena, mas destrói anos de futuro. O passado sempre tenta transformar acontecimentos em identidade. Ele pega um erro e diz, isso é você. Pega uma rejeição e diz, ninguém vai te amar. Pega uma queda e diz, você nunca muda. Pega uma temporada escura e diz, essa é sua verdadeira versão. E se a pessoa acredita nisso, começa a tomar decisões coerentes com uma identidade falsa. A Bíblia mostra algo poderoso na vida de Gideão. Em Juízes 6, ele estava escondido, malhando trigo no lagar, vivendo em ambiente de medo e escassez. O contexto dizia fraqueza. A história da nação dizia derrota. A percepção pessoal dizia limitação. Mas quando o anjo do Senhor aparece, chama Gideão de homem valente. Veja isso. Deus falou identidade antes de Gideão manifestá-la. O céu não concordou com a versão quebrada que as circunstâncias tentavam impor. Quantas pessoas hoje vivem como Gideão antes do encontro? Escondidas, pequenas por dentro, dominadas por memórias de fracasso, convencidas de que são menos do que realmente são. O passado as treinou a se enxergar de forma reduzida, e por isso recusam oportunidades, calam dons, fogem de responsabilidades e aceitam migalhas emocionais. O problema da identidade distorcida é que ela contamina tudo. Se alguém se vê indigno, terá dificuldade de receber amor. Se se vê incapaz, hesitará diante de portas abertas. Se se vê sujo, resistirá à intimidade com Deus. Se se vê condenado, viverá com medo mesmo em tempos de paz. A vida externa começa a refletir a crença interna. Mas escute com atenção. Sua pior fase não recebeu autorização para definir seu nome. O que você viveu pode explicar cicatrizes, mas não pode decretar identidade permanente. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não é poesia religiosa. É reposicionamento espiritual. Em Cristo, o velho não governa mais, veja Jacó. Seu nome estava ligado a engano, luta, manipulação. Porém, após encontro transformador com Deus em Gênesis 32, ele recebe novo nome, Israel. O Senhor muda não apenas circunstâncias, mas identidade. Porque quando Deus toca alguém profundamente, a antiga narrativa perde autoridade. Talvez você ainda esteja respondendo internamente por nomes que o céu não usa. Mas culpado, impuro, derrotado, problemático, descartável, incapaz. Esses rótulos podem ter vindo de erros, pessoas ou temporadas difíceis, mas não vieram do coração de Deus. Isso não significa negar responsabilidade
ou fingir perfeição. Significa reconhecer que arrependimento e transformação criam uma nova base. Você não é a soma dos piores dias da sua história. Você não é a legenda da sua queda. Você não é o capítulo mais escuro do livro. Escute isso profundamente. Quando Deus te chama, Ele não usa o nome que a culpa inventou. Ele chama pelo propósito, pela redenção e pela nova criação. No próximo capítulo, vamos tocar em uma verdade libertadora. Cicatrizes podem permanecer, mas não foram feitas para virar correntes. Cicatrizes não são correntes. Existem marcas que permanecem mesmo depois da cura. Quem já sofreu uma queda pode carregar uma cicatriz no corpo. Quem já passou por perdas profundas pode carregar marcas na alma. Quem enfrentou erros graves, decepções intensas ou temporadas escuras, muitas vezes percebe que algumas lembranças continuam visíveis dentro de si. E é justamente aqui que muitos se confundem. Pensam que, se a marca ficou, então ainda estão presos. Mas isso não é verdade. Cicatrizes não são correntes, uma corrente prende. Uma cicatriz testemunha. Corrente limita movimentos. Cicatriz conta uma história de sobrevivência. Corrente impede avanço. Cicatriz prova que houve cura após a ferida. O problema é que muita gente olha para as marcas do passado e conclui que ainda pertence ao passado. Vê a lembrança e pensa que a liberdade não chegou. Percebe a memória e imagina que a restauração falhou. Não entende que algumas marcas permanecem não para escravizar, mas para lembrar o poder de Deus em meio à dor. Talvez você carregue marcas emocionais hoje, uma sensibilidade maior em certas áreas, um cuidado extra depois de ter sido traído, uma maturidade nascida da dor, uma humildade gerada por quedas antigas, uma prudência construída após erros sérios. Isso não significa prisão. Em muitos casos, significa aprendizado. A Bíblia mostra algo poderoso após a ressurreição de Jesus Cristo. Em João 20, Cristo ressuscitado ainda apresenta marcas nas mãos e no lado. Observe isso com reverência. A ressurreição trouxe glória, vida e vitória, mas as marcas estavam presentes. Elas não eram sinal de derrota. Eram prova de amor, de sacrifício consumado e de triunfo sobre a morte. As marcas não diminuíam sua majestade. Revelavam a profundidade da missão cumprida. Isso fala profundamente conosco. Existem pessoas esperando apagar toda a lembrança para então acreditar que foram curadas. Esperam nunca mais sentir nada, ao tocar em certos assuntos para então reconhecer restauração. Mas às vezes a cura não remove toda a marca. Ela remove o poder destrutivo da marca. Talvez você ainda se lembre do que aconteceu, mas já não vive dominado por isso. Talvez certas memórias ainda existam, porém não controlam suas decisões como antes. Talvez ainda haja emoção ao lembrar, mas já não há desespero. Isso é progresso real. Isso é libertação em andamento. Nem toda sensibilidade é sinal de prisão. Às vezes é apenas memória de onde Deus te tirou. Veja José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido, humilhado e preso injustamente. Nada disso desapareceu da história. As marcas existiam. Porém, em Gênesis 50:20 ele declara: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não negou a dor, não fingiu que nada aconteceu. Apenas se recusou a transformar marcas em correntes. Quantas pessoas fazem o contrário? Porque foram feridas, concluem que nunca mais amarão. Porque erraram, concluem que nunca mais serão usadas. Porque caíram, concluem que nunca mais terão honra. Porque choraram muito, concluem que a alegria não combina com sua história. Isso é confundir cicatriz com algema. Escute isso com atenção. O que ficou marcado em você não precisa continuar mandando em você. A marca pode existir como memória, mas a autoridade pertence a Deus. A lembrança pode aparecer, mas o comando da sua vida não foi entregue a ela. Salmos 35 declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite deixa lembranças, mas a manhã inaugura nova estação. O sofrimento pode ter escrito capítulos intensos, porém não escreveu o final. Talvez hoje você precise parar de se envergonhar das marcas. Algumas delas se tornaram fonte de compaixão, discernimento, maturidade e dependência de Deus. Algumas dores que quase te destruíram se transformaram em profundidade espiritual, que você não teria de outro modo. No próximo capítulo, vamos tocar em algo que quebra muitos limites internos. Deus não consulta seu histórico para decidir se vai te usar.
Deus não consulta seu histórico para te usar. Muita gente acredita que o chamado de Deus funciona como seleção humana. Imaginam que o céu analisa currículo, compara desempenho, revisa erros antigos e decide quem merece ser escolhido. Pensam que se o passado tiver falhas demais, a porta do propósito se fecha automaticamente. Por isso muitos vivem amando a Deus, porém se considerando inúteis para a obra. Creem no perdão, mas não creem no envio. Aceitam a salvação, mas rejeitam a possibilidade de serem instrumentos nas mãos do Senhor. Talvez você já sentiu isso. Você olha para outras pessoas e pensa que elas servem melhor, falam melhor, têm histórias mais limpas, trajetórias mais bonitas, menos quedas, menos marcas. Então conclui em silêncio: Deus pode usar muita gente, menos eu. O problema dessa lógica é que ela ignora a maneira como o Senhor sempre trabalhou ao longo das Escrituras. Deus não chama apenas pessoas perfeitas. Se fosse assim, não chamaria ninguém. O Senhor chama pessoas rendidas, disponíveis, transformáveis e dispostas a obedecer. Ele não depende de um passado impecável. Ele opera através de corações quebrantados. Veja Moisés. Antes de liderar a libertação de Israel, Moisés carregava um histórico complexo. Havia matado um homem e fugido para o deserto. Humanamente falando, parecia alguém marcado por impulsividade e fracasso. No entanto, em Êxodo 3, Deus o chama na sarça ardente. O Senhor não ignorava a história de Moisés, mas também não foi limitado por ela. Veja Raabe. Sua reputação não era admirável aos olhos humanos. Ainda assim, quando escolheu confiar no Deus de Israel, entrou na linhagem messiânica. Veja Davi, que falhou gravemente e ainda assim continuou sendo homem segundo o coração de Deus após arrependimento sincero. Veja Pedro, impulsivo e instável em vários momentos, negando Jesus e depois se tornando uma coluna da igreja nascente. Veja Paulo de Tarso, perseguidor da igreja, transformado em proclamador do Evangelho. O padrão bíblico é claro. Deus gosta de escrever futuro em vidas que pareciam improváveis. Muitos se autodesqualificam porque ainda olham para si através do histórico. O céu olha através do propósito. Você vê páginas antigas. Deus vê capítulos que ainda serão escritos. Você vê limitações. Deus vê o que sua graça pode produzir. Você vê currículo manchado. Deus vê redenção em andamento. Samuel 16:7 declara que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso vale também para histórias passadas. Pessoas costumam enxergar rótulos. Deus enxerga essência, rendição e possibilidade de transformação. Talvez você pense que estragou oportunidades demais, que perdeu tempo demais, que falhou demais para ser relevante no reino. Mas escute isso com profundidade. O que você chama de atraso pode virar testemunho. O que você chama de bagagem pesada pode se tornar autoridade para consolar outros. O que você chama de ruína pode virar base de ministério. Isso não significa que Deus aprova erros ou ignora processos. O Senhor trata caráter, corrige rotas, amadurece motivações e cura feridas. Mas Ele não exige passado limpo para começar algo novo. Exige coração disponível. Há pessoas esperando se tornarem impecáveis para então servir. Isso nunca acontecerá. Crescimento acontece servindo, obedecendo e caminhando com humildade. Ninguém entra pronto. Ninguém termina sem depender da graça. Talvez hoje você precise parar de dizer quem sou eu, no sentido de inferioridade, e começar a dizer quem sou eu sem Deus, no sentido correto, porque com o Senhor, pessoas comuns carregam missões extraordinárias. Escute isso. Se Deus consultasse apenas histórico, muitos heróis bíblicos ficariam de fora. Se Ele escolhe usar vasos quebrados, é para que a glória fique clara. O poder vem dele. No próximo capítulo, vamos entrar em uma guerra silenciosa que muitos enfrentam. A batalha mental de quem já foi perdoado, mas ainda se sente condenado. A batalha mental de quem já foi perdoado. Existe uma guerra silenciosa que poucas pessoas enxergam. Ela acontece dentro de homens e mulheres que amam a Deus, que já choraram diante do altar, que confessaram seus pecados, que decidiram mudar de vida e que sinceramente desejam caminhar com o Senhor. Por fora parecem estar bem. Por dentro enfrentam pensamentos constantes de condenação. Essa é a batalha mental de quem já foi perdoado, mas ainda não conseguiu descansar no perdão. Talvez você conheça esse conflito.
No coração, você crê que Deus é misericordioso. Na mente, porém, surge a dúvida: será que comigo também? Você lê promessas bíblicas, mas sente resistência interna. Ora pedindo paz, mas a culpa reaparece. Tenta avançar, mas algo puxa você para trás. É como viver dividido entre a verdade revelada e a mentira repetida. Muitos pensam que, depois de receber perdão, nunca mais terão luta interior. Isso não é realista. O coração pode ter se rendido antes da mente ser renovada. O espírito pode ter sido tocado, enquanto pensamentos antigos ainda precisam ser confrontados. Há pessoas genuinamente transformadas que continuam carregando padrões mentais construídos em anos de vergonha, medo e acusação. A Bíblia fala claramente sobre isso em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que não basta apenas uma decisão espiritual inicial. Existe também um processo mental. A mente precisa aprender a concordar com aquilo que Deus já declarou. É por isso que alguns continuam se sentindo sujos, mesmo depois da purificação. Continuam se vendo indignos mesmo depois da adoção espiritual. Continuam se tratando como réus mesmo depois da justificação. O céu mudou de posição em relação a eles, mas seus pensamentos ainda operam no sistema antigo. Veja Elias em 1 Reis 19. Depois de uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, ele entra em esgotamento mental e emocional. Pede a morte, se sente sozinho, interpreta a realidade de forma distorcida. O profeta de grandes milagres estava travando uma batalha interior. Isso mostra que experiências espirituais reais não eliminam automaticamente conflitos mentais. Às vezes o Senhor opera primeiro no espírito e depois conduz cura gradual na mente. Talvez sua luta hoje não seja falta de fé, mas excesso de vozes erradas acumuladas, vozes do passado, vozes de pessoas que te feriram, vozes de condenação repetidas durante anos, vozes internas formadas em temporadas escuras. Quando essas vozes se tornam familiares, a verdade parece estranha no começo. Por isso alguns se sentem desconfortáveis ao ouvir que são amados, restaurados ou chamados. Porque a mente acostumada à acusação estranha a graça. A prisão emocional pode se tornar tão habitual que a liberdade exige reaprendizado. Coríntios 10:5 ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que nem todo pensamento merece permanência. Nem toda frase interna é verdade. Nem toda sensação é direção. Há pensamentos que precisam ser confrontados, questionados e expulsos. Quando surgir, Deus não quer mais nada comigo, responda com a palavra. Quando vier, eu nunca vou mudar, responda com a palavra. Quando aparecer, meu erro é maior que meu futuro, responda com a palavra. A mente não se renova apenas sentindo melhor. Renova-se aprendendo a pensar segundo a verdade divina. Talvez você esteja cansado dessa luta, cansado de saber uma coisa e sentir outra, cansado de ouvir sobre graça e ainda carregar peso, cansado de sorrir para todos enquanto enfrenta tempestades mentais sozinho. Mas escute com atenção. Conflito mental não significa abandono espiritual. Muitas vezes significa que há um processo profundo acontecendo. Deus não despreza quem está em batalha interior. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele ilumina áreas confusas, Ele ensina a descansar pouco a pouco. Você não precisa vencer tudo em um dia para estar no caminho certo. Escute isso profundamente. Ser perdoado é uma obra concluída em Cristo. Aprender a viver como perdoado pode ser uma jornada. E jornada não é fracasso, é processo. No próximo capítulo, vamos entrar em algo poderoso. O que o inimigo tentou usar como vergonha, Deus pode transformar em testemunho para curar outras vidas. O que o inimigo usa como vergonha, Deus usa como testemunho. Existe algo que o inimigo teme profundamente. Quando uma história que deveria terminar em silêncio se transforma em fonte de cura para outras pessoas. Ele trabalha para converter quedas em vergonha permanente, erros em identidade e dores em esconderijo. Mas quando Deus entra em cena, aquilo que parecia ruína pode se tornar testemunho vivo de graça, restauração e poder. Talvez existam capítulos da sua vida que você preferia apagar. Momentos que ninguém conhece por completo. Decisões que trouxeram consequências duras. Temporadas em que você se perdeu emocionalmente, espiritualmente ou moralmente.
E toda vez que se lembra disso, sente vontade de esconder, porque acredita que essas partes da história só servem para gerar constrangimento. Só que o Senhor é especialista em ressignificar aquilo que parecia inútil. O inimigo tenta usar sua dor para te calar. Deus usa a mesma dor para te dar voz. O inimigo tenta usar seu passado para te diminuir. Deus usa o passado redimido para ampliar sua autoridade espiritual. O inimigo tenta fazer você pensar que ninguém respeitará alguém com marcas. Deus mostra que muitas pessoas só serão alcançadas por quem conhece cicatrizes reais. A Bíblia mostra isso claramente na vida de Paulo de Tarso. Antes de ser pregador do Evangelho, era perseguidor da igreja. Seu histórico parecia incompatível com o ministério. Humanamente falando, muitos poderiam descartá-lo para sempre. Porém, em Atos dos Apóstolos 9, Jesus o encontra no caminho de Damasco e muda completamente sua direção. O homem que causava medo se torna mensageiro de esperança. O passado não desapareceu dos registros humanos, mas perdeu autoridade sobre o futuro. Veja também a mulher samaritana em João 4. Havia uma história complexa, relações quebradas, sede interior e possível rejeição social. Depois de encontrar Jesus, ela corre para anunciar aos outros: "Vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito." Aquilo que antes poderia gerar vergonha, agora se torna ponte para que uma cidade inteira ouvisse sobre Cristo. Isso revela um princípio poderoso. Quando Deus cura uma área, Ele frequentemente transforma essa área em instrumento de serviço. Quem venceu a ansiedade pode consolar ansiosos. Quem foi restaurado após queda pode levantar caídos. Quem saiu do deserto pode orientar cansados. Quem conheceu misericórdia sabe oferecer misericórdia. Talvez você esteja tentando esconder exatamente a parte da sua história que, redimida por Deus, carregará mais impacto. Talvez a dor que você despreza esteja formando compaixão. Talvez a humilhação passada esteja gerando humildade. Talvez o erro confessado esteja criando discernimento que nunca existiria de outro modo. Isso não significa expor tudo para todos ou romantizar sofrimentos. Sabedoria continua necessária. Nem todo detalhe precisa ser público. Nem toda ferida deve ser compartilhada sem cura. Testemunho não é espetáculo. Testemunho é verdade transformada em serviço. Apocalipse 12:11. Declara que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Observe a união dessas duas forças: redenção divina e narrativa redimida. O sangue de Cristo limpa. O testemunho anuncia o que ele fez. Quantas pessoas estão esperando alguém que fale com sinceridade, não com perfeição artificial? Pessoas cansadas de máscaras, discursos vazios e aparências impecáveis. Elas precisam ouvir de alguém que caiu, chorou, enfrentou processos e mesmo assim experimentou a fidelidade de Deus. Talvez o inimigo tenha dito que sua história acabou em vergonha. Mas o Senhor escreve de outro modo. O capítulo que parecia final pode virar introdução de algo maior. O lugar onde você mais sangrou pode se tornar o lugar de onde mais flui cura para outros. Escute isso profundamente. O que aconteceu com você não precisa ser propaganda da derrota. Nas mãos de Deus, pode se tornar prova viva de que a graça alcança lugares improváveis. No próximo capítulo, vamos tocar em uma virada decisiva. Quando você para de olhar para trás, começa a enxergar o futuro que estava escondido diante de você. Quando você para de olhar para trás, começa a enxergar o futuro. Há pessoas que desejam avançar, mas continuam emocionalmente estacionadas. Oram por portas novas, pedem direção, querem crescimento, sonham com recomeços, porém mantêm os olhos presos ao que já terminou. E ninguém consegue caminhar bem olhando constantemente para trás. O corpo até se move, mas a direção fica comprometida. A alma até tenta seguir, mas tropeça no que insiste em contemplar. Talvez isso esteja acontecendo com você. Existe vontade de viver algo novo, mas a mente retorna sempre para velhas cenas. Você pensa no que perdeu, no que poderia ter feito diferente, nas oportunidades desperdiçadas, nas pessoas que se foram, nas decisões erradas, no tempo que acredita ter jogado fora. E enquanto revisita o ontem, deixa de perceber sinais do que Deus está construindo hoje. O passado pode ensinar, mas não foi criado para ser residência permanente. Memórias podem oferecer lições,
mas não devem governar o foco. Quando alguém transforma o retrovisor em paisagem principal, perde a capacidade de discernir caminhos abertos à frente. Filipenses 3, 13 e 14. Traz uma declaração poderosa de Paulo de Tarso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Observe que Paulo não fala de amnésia literal. Ele fala de prioridade espiritual. O que ficou para trás não receberia mais o centro da atenção. O foco mudaria de direção. Isso é decisivo porque muitas pessoas vivem drenando energia em perguntas sem resposta. Por que aconteceu? E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu não tivesse confiado naquela pessoa? E se eu tivesse começado antes? E se eu não tivesse errado tanto? Algumas reflexões podem ensinar, mas quando se tornam um hábito mental, apenas aprisionam. O inimigo gosta de manter alguém preso a possibilidades antigas para impedir decisões presentes. Enquanto você lamenta caminhos fechados, não percebe portas abertas. Enquanto chora sementes perdidas, ignora terras prontas para novo plantio. Enquanto revive erros passados, negligencia a sabedoria que nasceu justamente desses erros. Veja Ló e sua esposa em Gênesis 19. Quando o juízo caiu sobre Sodoma, houve uma ordem clara: não olhem para trás. A esposa de Ló olhou e ficou presa ao que deixava para trás. Essa cena carrega um princípio profundo. Há momentos em que insistir no que ficou destrói a travessia para o novo. Talvez você esteja tentando seguir com uma parte do coração ainda agarrada a temporadas encerradas. Pessoas que não voltarão, fases que não se repetirão, erros que já foram tratados por Deus, portas que se fecharam para abrir outras. Enquanto isso, o futuro espera sua atenção. Isso não significa desprezar história ou negar sentimentos. Há perdas que merecem luto saudável. Há dores que precisam ser processadas. Há memórias que pedem cura gradual. Mas existe diferença entre processar o passado e morar nele. Uma coisa traz amadurecimento. A outra rouba a visão. Isaías 43:19 declara: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Perceba a pergunta divina. O novo já está surgindo. Mas alguns não percebem porque continuam olhando para o antigo. Não é ausência de promessa, é distração emocional. Talvez hoje Deus esteja movendo peças ao seu redor e você ainda não notou. Novas conexões, nova maturidade, novas oportunidades, nova força interior, nova clareza espiritual. O amanhã começa a nascer enquanto muitos ainda discutem com o ontem. Escute isso profundamente. O futuro raramente grita. Ele costuma se apresentar em sementes pequenas, portas discretas e convites silenciosos. Só percebe quem decide levantar os olhos. Você não foi chamado para negar sua história, mas para não ser dominado por ela. O que passou pode ser referência, não pode ser direção. O que ficou pode ensinar, não pode governar. No próximo capítulo vamos tocar em uma mensagem que reacende esperança em quem pensa ter perdido tudo. Existe vida depois do erro. Existe vida depois do erro. Uma das mentiras mais cruéis que alguém pode acreditar é esta: depois do que aconteceu, acabou para mim. Quando uma pessoa erra gravemente, perde algo importante, ou colhe consequências dolorosas de decisões antigas, é comum sentir que chegou ao fim da estrada. Muitos continuam respirando, trabalhando e vivendo externamente, mas por dentro acreditam que a melhor parte da vida já passou. Carregam a sensação de que ainda existem dias pela frente, porém não existe mais destino. Talvez você já tenha sentido isso. Um erro que trouxe vergonha, uma escolha precipitada que gerou perdas, um relacionamento destruído, uma fase de rebeldia, uma oportunidade desperdiçada, um tempo mal administrado. Algo aconteceu, e desde então nasceu a ideia silenciosa de que algumas pessoas podem recomeçar, mas você não. Que há restauração para outros, mas não para a sua história. Mas hoje essa mentira precisa cair. Existe vida depois do erro. Existe futuro depois da queda. Existe propósito depois do desvio. Existe reconstrução depois do colapso. O erro pode ferir capítulos, porém não tem autoridade automática para encerrar o livro. A Bíblia está cheia de histórias que provam isso. Veja Jonas. Ele recebeu direção clara de Deus e correu na direção oposta. Fugiu da missão, entrou em confusão, colocou outros em risco e acabou no ventre de um grande peixe.
Humanamente falando, parecia o retrato do fracasso espiritual. Porém, em Jonas 3:1, a palavra declara: "Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas." Essa frase é poderosa. Segunda vez. O erro não impediu nova chance. Quantas pessoas precisam ouvir isso hoje? Segunda vez existe. Recomeço existe. Nova direção existe. O Senhor não depende de uma trajetória perfeita para continuar escrevendo o propósito. Veja também Pedro. Negou Jesus no momento mais crítico, diante da pressão. Chorou amargamente. Parecia ter destruído sua própria história. Mesmo assim, após a ressurreição, Cristo o restaura e depois o usa poderosamente em Atos dos Apóstolos 2. O homem que caiu em público se torna voz de salvação pública. Isso revela algo profundo. O erro pode humilhar, mas também pode amadurecer. Pode quebrar orgulho, revelar fragilidades, ensinar dependência e produzir uma versão mais verdadeira de quem você é. Algumas pessoas só começaram a buscar Deus seriamente depois de falharem. Algumas só desenvolveram compaixão depois de caírem. Algumas só descobriram sua necessidade de graça depois de perceberem os próprios limites. Isso não significa romantizar pecado ou minimizar consequências. Erros machucam, escolhas ruins custam caro, há dores reais envolvidas. Mas mesmo quando houve danos, a misericórdia de Deus continua capaz de construir algo novo sobre ruínas. Joel 2:25 traz uma promessa marcante: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Observe que Deus fala de anos perdidos, tempo aparentemente desperdiçado, estações consumidas. E ainda assim, Ele se apresenta como aquele que sabe restaurar o que parecia irreversível. Talvez você olhe para trás e veja tempo perdido demais, idade avançando, sonhos interrompidos, energia gasta em lugares errados. Mas o Senhor consegue fazer em poucos anos o que muitos não constroem em décadas. Quando a graça toca uma vida, ela acelera amadurecimento, clareia direção e reposiciona passos. Talvez hoje você precise parar de se definir pelo momento em que caiu e começar a se posicionar pelo momento em que decidiu levantar. O chão onde você tropeçou não precisa ser o endereço final da sua história. Escute isso profundamente. Quem caiu ainda pode andar. Quem se perdeu ainda pode encontrar caminho. Quem errou ainda pode frutificar. Quem chorou ainda pode sorrir com verdade. O passado pode dizer que terminou. A cruz diz que pode recomeçar. No próximo capítulo, vamos entrar em uma verdade decisiva para muitos. O perdão precisa ser aceito, não apenas ouvido. O perdão precisa ser aceito, não apenas ouvido. Muitas pessoas conhecem versículos sobre perdão, escutam pregações sobre graça, cantam louvores sobre misericórdia e até aconselham outros a descansarem em Deus. Mesmo assim, dentro delas continua existindo peso, vergonha e condenação. Isso acontece porque ouvir sobre perdão não é o mesmo que receber perdão no coração. Saber uma verdade e viver essa verdade são coisas diferentes. Talvez você já percebeu isso em si mesmo. Você sabe que Jesus morreu pelos pecados. Sabe que a Bíblia fala de amor imerecido. Sabe que Deus perdoa quem se arrepende. Mas quando o assunto é sua própria história, surge resistência interna. Você acredita na graça para todos, menos plenamente para você. Defende misericórdia para outros, mas exige punição pessoal. Fala de esperança para pessoas feridas, mas se trata como caso perdido. Esse conflito é mais comum do que parece. Há gente que frequenta a igreja há anos e ainda se sente espiritualmente em dívida. Há pessoas que servem no reino, mas secretamente carregam a sensação de não merecer estar ali. Há corações sinceros que conhecem a doutrina do perdão, porém nunca abriram as mãos para recebê-lo de verdade. A Bíblia mostra isso na parábola do Lucas 15 com o filho pródigo. Depois de desperdiçar herança e viver distante, ele decide voltar para casa, pensando como servo indigno. Preparou discurso de merecimento reduzido. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele voltou com mentalidade de punição. O pai, porém, corre ao encontro. Abraça, veste honra e restaura a posição. O filho trouxe culpa. O pai ofereceu aceitação. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Aproximam-se de Deus, carregando discursos internos de inferioridade. Dizem: Senhor, me aceita só no canto.
Me deixa perto, mas sem honra. Me tolera, mas não me chama de filho. Me perdoa, mas não me restaura totalmente. Só que o coração do pai continua maior que a autopercepção ferida. Aceitar perdão exige humildade. Parece estranho, mas é verdade. Porque enquanto alguns pensam que humildade é continuar se punindo, na realidade, humildade verdadeira é concordar com o que Deus diz acima do que seus sentimentos dizem. Se ele afirma que perdoou, permanecer rejeitando esse perdão é manter a própria opinião acima da palavra divina. João 1,9 declara que ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Não depende do seu humor do dia, não depende da intensidade da sua emoção, não depende de você se sentir digno, depende da fidelidade dele. O perdão está firmado no caráter de Deus, não na oscilação dos seus sentimentos. Talvez você espere sentir algo extraordinário para então acreditar que foi limpo. Mas muitas vezes a paz chega depois da decisão de crer, não antes. Primeiro você recebe pela fé. Depois o coração aprende a descansar nessa verdade. Aceitar perdão também significa parar de usar o passado como identidade secreta. Significa deixar de se apresentar internamente como culpado permanente. Significa abandonar o costume de revisitar falhas para confirmar tristeza. Significa dizer: se o sangue de Cristo é suficiente para Deus, precisa ser suficiente para mim também. Veja Davi em Salmos 32. Após experimentar restauração, ele declara: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A alegria no perdão recebido, a leveza quando a alma para de negociar com a culpa e aceita a misericórdia. Talvez hoje seja o seu momento, não apenas de ouvir mais uma mensagem bonita, mas de dar um passo interno real. Soltar o peso, parar de discutir com a graça, encerrar a guerra contra si mesmo. Receber o que Jesus conquistou. Escute isso profundamente. Você não honra a cruz apenas admirando-a. Você a honra recebendo o que ela comprou. No próximo capítulo, chegaremos ao encerramento mais decisivo deste vídeo. Enterre de vez o que Deus já apagou. Enterre o que Deus já apagou. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Porque depois de ouvir tudo isso, existe uma decisão que precisa ser tomada. Não amanhã. Não quando sentir algo diferente. Não quando todas as emoções se alinharem. Hoje, há coisas que Deus já apagou, mas você ainda mantém vivas dentro da mente. Há capítulos encerrados pelo céu que continuam sendo revisitados por você. Há culpas sepultadas na cruz que ainda recebem flores da sua lembrança constante. E enquanto isso continuar, a liberdade estará disponível, mas não plenamente vivida. Talvez durante todo este vídeo, o Espírito Santo tenha mostrado áreas específicas do seu coração. Lembranças que ainda ferem, erros antigos que ainda te definem secretamente, vergonhas escondidas, autocondenação repetida, medos nascidos de temporadas antigas. Você percebeu que muita coisa já terminou nos fatos, mas continua ativa nos pensamentos. Hoje é dia de encerrar esse ciclo. Enterrar o que Deus já apagou não significa fingir que nada aconteceu. Não significa negar aprendizados. Não significa apagar memória humana. Significa retirar a autoridade emocional do que já foi tratado espiritualmente. Significa parar de consultar ruínas para decidir o futuro. Significa não transformar cicatrizes em identidade. Significa concordar com a graça acima da culpa. A Bíblia declara em Miqueias 7,19 que o Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja a imagem poderosa. O que Deus lança nas profundezas não foi feito para continuar boiando diante dos seus olhos. O que ele decidiu remover não deveria continuar governando seus dias. Muitos vivem escavando túmulos emocionais. Voltam a conversas mortas. Revivem pecados confessados. Alimentam tristezas antigas. Repetem narrativas de derrota. Reabrem dores que o Senhor estava cicatrizando. E depois se perguntam por que não conseguem avançar. Ninguém floresce carregando sepulturas dentro do coração. Veja Lázaro em João 11. Jesus o chama para fora do túmulo. Depois ordena: desatai-o e deixai-o ir. Sair do túmulo foi milagre. Tirar as faixas era continuação da liberdade. Muitos já saíram espiritualmente de lugares mortos, mas ainda andam enrolados em faixas antigas. Culpa, vergonha, medo, identidade quebrada. Hoje essas faixas precisam cair.
Talvez você esteja esperando um sinal extraordinário para mudar de postura interior. Mas o sinal já veio. A palavra de Deus, o sangue de Cristo, a promessa do perdão, a fidelidade do Pai, a presença do Espírito Santo confrontando seu coração agora. Não falta prova de amor, falta concordância prática. Então faça uma escolha interna neste instante. Pare de chamar de atual o que já passou. Pare de chamar de identidade o que foi apenas fase. Pare de chamar de sentença o que foi lição. Pare de chamar de fim o que se tornou começo nas mãos de Deus. Isaías 43, 18, 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. O novo de Deus frequentemente começa quando o velho perde espaço. As sementes esperando solo livre dentro de você. A paz esperando um coração desocupado da culpa. A visão esperando olhos que parem de olhar para trás. Talvez ninguém consiga medir tudo o que você carregou até aqui. Mas o Senhor viu cada noite difícil, cada batalha mental, cada oração cansada, cada vergonha silenciosa. E ainda assim continua chamando você para frente, não para trás. Para a vida, não para a prisão. Para a identidade restaurada, não para rótulos vencidos. Escute isso profundamente. O passado pode visitar sua memória, mas não precisa morar no seu futuro. O erro pode ter existido, mas não reina mais. A acusação pode bater na porta, porém não precisa entrar. Hoje enterre o que Deus já apagou. Solte o que Cristo já venceu. Feche a porta que o céu já fechou. E caminhe como alguém que foi realmente perdoado. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Eu aceito o perdão de Deus. Amém.